Olá, estamos aqui em mais um podcast com muita alegria. Estou aqui nesse quadro para trazer relatos bem positivos de um tempo novo, com dicas novas, e eu estou muito feliz em ter o Dr. Lucas aqui comigo nesse dia, porque o papo hoje é certeiro e fique com a gente até o final, porque você vai se surpreender com tanta notícia, com tanto conhecimento que nós vamos compartilhar aqui nesse dia hoje com vocês. Eu vou pedir para o Dr. Lucas, ilustre Dr. Lucas, se apresentar aqui para nós. Bom, é um prazer estar aqui com você hoje, Jaqueline, uma amiga já de longa data, uma paciente tão especial, né? Eu sou o Dr. Lucas, né? Vocês devem me conhecer pelas redes da Jaqueline. Esse ano eu completo 10 anos de cirurgião dentista. Comecei um pouco cedo nesse caminho da odontologia, migrei para a estética. E quando o Conselho Federal de Odontologia criou essa especialidade da harmonização facial, eu fiz parte da primeira turma da região de Bragança Paulista a se formar com título de especialista. Continuei como professor nesse mesmo curso de pós e hoje atuo na minha clínica tanto com tratamento odontológico quanto com tratamentos estéticos, né? A famosa harmonização facial. Gente, eu sou suspeita demais para falar disso. Recentemente eu tive acesso a todos esses procedimentos e com muita alegria. A gente vai falar muito hoje sobre isso, tá, gente? Porque eu sei que existe um sofisma aí na tua mente, o Dr. Lucas vai explicar isso melhor. Mas, Dr. Lucas, eu sou suspeita para falar, como ele falou, eu sou uma paciente que amo e estou trazendo porque eu acredito que a gente começa a passar por uma superação, Dr. Lucas, e a gente começa a influenciar pessoas. Com certeza. E até o motivo do nosso programa, desse tempo, é para motivar as pessoas a se cuidarem, sim, não só porque a gente já entendeu que vale a pena, que faz parte da vida, mas para auxiliar a pessoa a compreender, porque eu acho que muitos não entendem, mas nós vamos chegar lá. Eu só quero te perguntar antes, como que começou essa sua paixão pela odontologia e também pela estética facial? Desde muito jovem, eu sempre gostei de coisas belas. Sempre gostei de coisas simétricas. Eu me enveredei aí por cursos de desenho de moda. Trabalhei como fotógrafo com a minha irmã. Tudo que envolvia arte. E hoje eu enxergo a odontologia também como uma arte. Então, hoje os meus resultados, eles refletem o meu senso artístico. Então, foi por isso que eu decidi ir para a estética, para a odontologia. Era um sonho desde pequeno, seguir para a área da saúde e eu me encontrei de verdade na odontologia e agora, agregando toda a estética, eu me sinto bem completo na minha profissão. Gente, que lindo! Olha só, é algo que já vem acompanhando e ali vai aflorando em alguns pontos da vida e aí ele já tem a percepção que é isso que eu preciso, é o que faltava. Eu preciso seguir nessa direção, porque aqui eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, correto? E, doutor Lucas, me fala uma coisa. Entrando um pouquinho nessa questão de vaidade, digamos assim. O que seria para você uma vaidade vazia, diferente talvez de um autocuidado saudável? Qual é a diferença de uma pessoa que vai pela vaidade, mas daquela que vai por autocuidado mesmo? Eu acho que a palavra-chave é intenção, Jaqueline. A estética vazia, hoje eu associo muito àquele paciente que ele faz um procedimento para se comparar ao outro. Uau. Então, quando ele não procura o autocuidado para se sentir bem consigo mesmo, mas ele quer apenas um procedimento para se encaixar em determinado grupo, para se sentir bem aceito, aí a intenção está completamente errada. Ok, né? E a comparação ali você entrou... A comparação ela é muito triste, né? Porque o que acontece? Se eu faço um procedimento para ser aceito, mas se eu próprio não me compreendo, esse procedimento não vai suprir as minhas expectativas. E aí isso vai me gerar uma frustração, e essa frustração pode ainda aumentar mais os meus gatilhos. Uau! E aqui eu não resisto, pessoal, porque assim... não vou entrar para minha parte aqui, para minha área, porque o intuito é entender na área do Dr. Lucas melhor, né? Nós queremos expandir aqui dentro do conhecimento do Dr. Lucas, mas, gente, realmente a comparação, ela martiriza, né? Muitas pessoas estão limitadas. E até vamos trazer para a tua área, doutor. A pessoa, por um exemplo, ela viu uma boca que uma atriz fez, atriz
tal X lá. E aí a pessoa, ela tende a pensar, acreditar que ela precisa daquela boca para ser feliz, correto? Sim, correto. E aí ela vai até o doutor e fala, eu quero aquela boca. Só que ela não compreende, porque isso, gente, agora eu vou compartilhar dentro das minhas vivências. Eu não sabia que tem uma forma de olhar, você tá ali todo demarcado, e às vezes a gente tá querendo colocar uma coisa que não encaixa Exato. um perfil. Se o doutor puder falar um pouquinho de perfil, porque assim, dentro disso que eu tô falando, a pessoa quer uma boca que não comporta o formato do rosto. E aí, na tua área, você está envisionando tudo isso, correto? Sim, hoje ainda é um pouco mais complicado. Hoje a gente tem imagem gerada por inteligência artificial, né, Jaqueline? Então, eu recebo muitas pacientes que já evoluíram dessa fase de levar uma foto do Instagram, mas elas levam da inteligência artificial. E o que acontece? A inteligência artificial, ela vai levar em consideração apenas uma imagem que ela teve e o que o paciente pediu. Isso no dia a dia do paciente nem sempre funciona, né? Então, realmente, lidar com a expectativa de uma pessoa que está sendo bombardeada por imagens de artista, por imagens de hoje é muito complexo. A harmonização facial que eu gosto hoje é reforçar o que você tem de melhor. Então, a primeira coisa, se você quer ficar parecida com a fulana, infelizmente eu não vou poder te ajudar. O que eu posso te ajudar é te deixar melhor com os seus traços. Esse é o meu ponto fundamental aí de trabalho, Jaqueline. Amei, gente. Uma naturalidade que nos pertence, que correto? Que nos pertence, correto. Porque é exatamente isso. Saindo da margem da comparação e se olhando, olha, o autocuidado, quem eu sou, identidade, quem eu sou, como eu posso melhorar para me sentir bem, não mostrar para a sociedade que eu estou bem. Porque quando a pessoa se compara muito, ela vive um cenário de máscaras, né? Exato. Então, ela quer ser melhor e às vezes ela nem está se sentindo Sim. tão bem, mas ela acredita que perante a sociedade ela está segura. E aí vem um perigo, correto, doutor? Tem um perigo. O que falta hoje é autenticidade, né? A gente tenta copiar muito a harmonização que minha irmã fez, que meu cunhado fez. Sendo que, se eu estiver com os meus próprios traços alinhados, bem cuidados, eu vou ser autêntico, eu vou ser diferente, e aí isso vai me colocar num lugar acima. Ser igual hoje, eu acredito que não tá com nada, Jaqueline. Não. Tem que ser autêntico. Muito bom, muito bom. E, gente, a gente vai entrar em mais detalhes até em relação à consulta do Dr. Lucas, mas, assim, você já gravou aí que você vai ter que vir com uma intenção diferente, bem associada aí, para ser atendido ou atendida por ele. Porque se vir querendo se montar naquilo que não se encaixa no teu perfil, ele não vai colocar as mãos, correto, doutor? Correto. E aí, doutor Lucas, fala uma coisa para nós. Quais são os medos mais comuns que você percebe nos pacientes quando o assunto é botox, harmonização e tratamentos estéticos? Tem dois medos muito comuns. São duas coisas bem diferentes. O primeiro, eu vou ficar diferente demais. E o segundo, eu vou sentir dor. Uau. São dois medos muito comuns, acho que de todas as pessoas que chegam hoje no meu consultório. Uau. Nós temos aí harmonização há alguns anos no mercado, e quando a harmonização ela começou, eu falo que a gente não transformava pessoas, a gente transmutava pessoas, né? Era sempre um tratamento muito exagerado, com muito produto, que realmente fazia a pessoa nem ser reconhecida mais. Nossa. Com o passar dos anos, qual é a nova tendência de mercado, Jaqueline? É o natural. Então, você pode notar muitas famosas hoje, por exemplo, removendo todos os seus procedimentos e refazendo em menor quantidade ou também removendo tudo, né? Uau. Por que isso? Porque hoje elas entenderam que a autenticidade, ela vende muito mais do que você ser igual. Então, um dos medos no meu consultório hoje vou ficar muito diferente, vai ficar muito artificial? E hoje eu posso te responder com certeza, não. Você não vai ficar diferente, você não vai ficar artificial. O que pode te deixar diferente é sim a sua autoestima aumentar a um ponto que você se posicione diferente diante da sociedade, e aí isso sim muda a sua vida. Uau. Em relação à dor,
isso é muito relativo, né? Nós estamos vivos, né? Verdade. E é claro que uma das vantagens de você fazer um tratamento estético com um cirurgião dentista, por exemplo, é que nós há muitos anos utilizamos anestésicos muito bons, técnicas muito avançadas em relação a eliminar a dor e o desconforto do paciente. Óbvio que você vai sentir o manuseio da região, você vai sentir eu fazendo o procedimento em você, mas de uma maneira muito mais confortável. E também dor. O que dói mais, Jacqueline? A gente não se sentir bem com a gente mesmo. Perfeito. Ou uma anestesia, né? Então, doutor Lucas, existe esse sofisma, esses medos. A pessoa ela fica muito apreensiva ao tratamento em si. Mas eu gostaria de entender, porque eu indico muito, doutor Lucas, até porque depois eu vou contar. Se der tempo, eu vou contar um testemunho aqui mesmo, um relato sobre a minha experiência na odontologia. Sim. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso também, que foi a forma que eu acessei o Dr. Lucas há anos atrás para resolver um trauma, digamos, na minha boca. Mas, voltando para esse assunto, mediante esses medos, eu gostaria que o doutor explicasse, então, como você lida emocionalmente com as suas pacientes. Diante de tanto tempo atendendo, Jacqueline, nos últimos 10 anos, o que eu senti? Que a maioria dos profissionais da área da saúde não tem uma escuta ativa do paciente. Hoje a minha primeira consulta, Jacqueline, você sabe disso, ela dura umas 2 horas tranquilamente, e dessas 2 horas, 1h30 sentadinha na minha frente, conversando comigo, meia hora na minha cadeira de atendimento. Uau. Por quê? A confiança que um paciente constrói com um profissional, ela começa na conversa, nunca no procedimento. Então, muitas vezes o paciente ele chega na minha clínica com queixa A, sendo que escutando esse paciente eu percebo que de nada vai adiantar eu resolver a queixa A desse paciente se eu não tratar todo o entorno, se eu não entender como é a vida desse paciente, como é os hábitos desse paciente, se essa paciente ela é uma mãe de família, se essa paciente ela é casada, se esse paciente ele tem um trabalho muito estressante, e isso para todas as áreas que eu atendo, tanto odontológica quanto de estética. Então, o passo fundamental é ouvir, acolher, entender as suas necessidades e aí te propor um tratamento que realmente se adeque ao que você precisa, não ao que você acha que precisa. Tem um vídeo no meu Instagram, Jacqueline, que eu falo, valorize o dentista que te diz não. Hoje, com um mercado tão competitivo, a gente está acostumado a ouvir sim, sim, quero fazer, faça. Eu acho o paciente hoje ele já chega com um diagnóstico e um planejamento pronto do Google, por exemplo. Ele fala, doutor, eu quero fazer isso aqui. O que acontece? Nem sempre isso é o que você precisa. Então, quando você ouve um não de um profissional da saúde, eu acho que é nesse profissional que você tem que se apegar. Porque ele não está pensando apenas no retorno financeiro que ele vai ter. Ele está realmente pensando na sua saúde, no seu bem-estar e o que isso tudo vai representar a longo prazo na sua vida. E essa abordagem do doutor, eu estava até falando anteriormente, por isso que eu também não só venci o meu trauma, mas indico muito, porque tudo aquilo que a gente consegue ir além, romper, é para também conseguir levar outros com a gente. E essa abordagem eu falo que foi crucial para o meu rompimento de medo, de incertezas, de será? Só que vamos lá, o meu caso, quando eu procurei o Dr. Lucas, era para resolver uma questão odontológica. Eu tive um implante, né? Foi necessário ali mexer no dente, consertar a mordida, enfim, gente, muitas coisas. Só que o doutor, ele foi me acalmando, me conduzindo da melhor forma possível. E aí, doutor, só que por um outro lado, aquilo me auxiliou muito. Ele me devolveu, assim, voltou aos meus olhos a minha autoestima, porque o sorriso, na minha percepção, ele é uma coisa bem pontual, é algo grande, é valioso. Só que tem pessoas levando para o outro lado, doutor, digamos, vamos fazer um comparativo. Quando eu te acessei, eu tinha essa questão que eu precisava recuperar, digamos, mas é aquela pessoa que chega no excesso.
com muitas coisas que foi o que você já mencionou. Como você lida com essa pessoa? Porque eu sei que vai ter os dois públicos aqui nos assistindo. Quem está ali talvez querendo dar um passo de um implante. Sim. Que também pode procurar o doutor, é claro. Mas aquela pessoa que fez e parece que nunca ficou bom. Hoje a pessoa não consegue se olhar, porque isso também faz perder o autoestima, né? Esse excesso. E como que o doutor lida com essa pessoa, com esse paciente? Bom, eu te falei da escuta, né? Primeiro é entender o que levou essa pessoa a chegar em determinada quantidade de tratamento e por que essa quantidade de tratamento hoje não funciona mais essa pessoa. A gente pode partir de alguns pontos, Jaqueline, ou, como eu te disse, sempre foi dito sim a esta pessoa, e aí é uma parte muito difícil, quando você tem que olhar o seu paciente e falar, não está na hora de colocar, está na hora de tirar. Uau. Isso é difícil, porque a pessoa ela investiu expectativa, ela investiu dinheiro, e quando você diz para ela, não, você não precisa, vamos fazer diferente, muitas vezes o paciente ele vai embora, encontra outro profissional que realize o que ele foi buscar, e dali um tempo ele volta e fala, realmente, doutor, não precisava, vamos pelo seu caminho. Então, esse passo ele é muito importante, né? Você criar uma confiança em mim, até para que você acredite quando eu digo para você, isso não tá bom no seu rosto, né? E, doutor, existem, saindo do script, que eu amo sair do script, gente, isso eu não falo pra ninguém, é ao vivo mesmo. Saindo um pouco do script, você falando dessa forma, eu fiquei pensando, como as pessoas, elas estão bem instáveis emocionalmente, acontece muito, eu acredito, da pessoa ir até ti e com problemas na saúde bucal mesmo, mas ela querer fazer uma outra coisa, e aí ela quer pular etapas. Acontece isso? E como você lida com isso? Acontece com muito mais frequência do que você imagina. Uau. O que acontece? Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente recebe uma pessoa que tem uma boca muito pequena. Essa boca não tem suporte, aquela boca triste, e aí ela quer apenas preencher. Quando, na verdade, o que falta a essa pessoa é um suporte de dentes por trás dos lábios. Ou é a troca de uma prótese, ou é um tratamento ortodôntico para reposicionar os dentes, né? Então, nenhum paciente que vai fazer harmonização facial hoje senta na minha cadeira sem que eu avalie os dentes primeiro. Primeiro de tudo, eu sou cirurgião dentista, então eu vou te cuidar de dentro para fora. Não tem como, Jaqueline, hoje eu fazer um tratamento maravilhoso na sua face se você tem alguma condição de infecção bucal, se você não tem uma saúde bucal adequada, né? Esses são os primórdios da odontologia. Então, primeiro nós vamos cuidar dos seus dentes, na sequência vamos cuidar da sua face, porque a harmonização facial, ela veio não como causa principal da odontologia, ela veio para complementar todo o trabalho que a gente já faz com os dentes. Muitas vezes, quando eu me formei, eu finalizava tratamentos ortodônticos que os dentes ficavam incríveis e eu olhava para o rosto da pessoa e faltava. O que faltava? Com o passar do tempo, a gente descobriu, faltava o quê? Um pouquinho mais de lábio, aquele bigode chinês que estava marcado demais, que não valorizava aquele sorriso. Então, a harmonização, ela vem complementar tratamentos odontológicos. Claro que hoje nós temos excelentes profissionais que atuam apenas com a harmonização facial. Eu ainda não me desvencilhei do tratamento odontológico. Eu amo tratar dentes, amo cuidar de sorrisos e amo, na mesma proporção, cuidar de faces. Então, algo complementa o outro, e isso hoje é o que faz diferença no meu trabalho. Casadinho perfeito, viu? Ele mais me do que trollou. perfeito. Ele me trollou, porque é exatamente isso. A pessoa vai para melhorar os dentes e daqui a pouco, doutor, pelas lentes do doutor Lucas, ele teria até que ter um quadro assim, ó. Pelas lentes do doutor Lucas, você não se vê, mulher, porque quando ele te coloca na frente do espelho, começa a pontuar, mostrar ali de perfil, como dá para melhorar ainda de forma natural, ali você não resiste. E aí, doutor, eu gostaria também de abrir um pouco para esse outro lado, o custo. Saímos bem do script, porque o custo é algo que eu vejo pelas minhas próprias clientes,
elas ficam apreensivas, elas ficam, ai, mas será? Eu vou gastar, não sei quanto que é, milhões. Nada que 1 milhão não pague, querida. Parcelado, né, Jaqueline? Gente, pronto. Só que aí, as pessoas, elas deixam de compreender que isso é um investimento. É um investimento. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes aquele receio, aquela paciente que foi com receio, e aí queria até dar uma caixinha pro doutor depois. Depois do resultado, acho que vou dar até uma caixinha, porque o negócio aqui revolucionou. Acontece, doutor? Acontece. Quando você fala de investimento, isso é muito real. Quanto vale a sua autoestima? Não é quanto vale o procedimento, é quanto vale você estar bem consigo mesma. Muito bom. E aí, se a gente for falar realmente de custos, Jaqueline, o que engloba hoje um custo de um procedimento? Com certeza é a experiência que o profissional vai te proporcionar, quantos anos ele está na ativa, quantos cursos ele se propôs a fazer. Às vezes eu vejo alguns recortes de Instagram ou no TikTok que falam: nossa, mas eu vi que no Google essa caixinha de preenchimento custa X reais e o doutor cobrou muito mais. Não é apenas o produto, né? É você entender a anatomia, é você entender o que não vai dar errado no seu paciente. Mais importante é você saber resolver caso de, porque você é um ser humano, você é viva, você tem sangue, você tem vasos. Se der errado, Jaqueline, esse barato vai sair caro. Então, o que é caro na estética hoje? O que é caro na estética hoje é você pagar pela sua saúde por um profissional que talvez não vai te entregar tudo que você procura com segurança. Então, a sua autoestima ela vale muito e o procedimento feito no consultório ele tem que condizer com você. Então, se a sua autoestima vale muito, o procedimento não significa que procedimentos baratos não trazem efeito, mas o barato sai caro nessa situação. Eu amo essa parte e já falo aqui, não compare o profissional. Porque às vezes lá no vizinho é bem mais em conta ou parcela em mais vezes. E o resultado? Então, o foco aqui do Dr. Lucas é lhe proporcionar um resultado à sua altura. E eu falo que ele sempre surpreende. Mas, assim, como é importante a gente lembrar dessa parte? Porque, inclusive, tem pessoas que, por erros, ficaram traumatizadas. Exatamente. Eu acredito que o doutor lida mais, né? Porque é como a gente falou aqui, pessoal. Tem pessoas que vão para inovar, para conhecer, para experimentar, mas tem pessoas que já vão traumatizadas, machucadas, querendo um conserto, então. Então, assim, doutor, realmente, que dicas talvez o doutor daria para uma pessoa que quer investir? Pronto, decidi, quero investir, sei que vai valer a pena. Quais são as dicas preciosas, talvez, para a pessoa, como já foi falado aqui, procurar um profissional, sair dessa margem de comparação? Sim. E o que mais, talvez, doutor, uma pessoa que quer fazer um procedimento como esses, ela precisa colocar como prioridade? Ok. Primeiro de tudo, é você nortear o que você quer da sua vida naquele período. Então, eu quero de fato melhorar minha autoestima? Excelente. Vou agendar uma consulta. E aí entra a questão, Jaqueline, que você falou, entre comparar profissionais por preço. Eu sempre digo, não faça isso. Você quer um bom profissional? Pegue uma indicação de alguém que você conhece. Hoje, 90% das minhas pacientes, elas são indicações de outras pacientes. Ai, que lindo. Né? Principalmente porque alcançaram bons resultados, sentiram confiança e aí me indicaram. Então, se você pode ter um profissional que te indicaram, que você vai ter mais confiança, vá até esse profissional. Converse com esse profissional, olhe no olho desse profissional, veja se você gosta desse profissional como pessoa. Isso vai influenciar muito o resultado do seu procedimento. Muitos tratamentos são longos, Jaqueline. Imagine você fazer um tratamento com alguém que você não foi muito com a cara. Então, a amizade que você cria com o profissional, ela é muito importante. Eu falo que hoje, a maioria dos meus pacientes, eu os trato como amigos, porque quando a gente está com amigos, o tempo ele é muito mais gostoso, o procedimento ele é mais leve, os resultados são mais refinados. Então, você
quer fazer um procedimento estético, decidiu que é isso que você precisa, procure um profissional com uma boa indicação. Perceba se você gostou deste profissional. Perceba também se ele te passou confiança. E aí sim, faça o procedimento com tranquilidade. E com a tranquilidade de saber que esse profissional ele vai te dar um respaldo num pós. Né? O pós ele é muito importante, Jaqueline, muito importante. Muito bem colocado. Nada na pressa. Pessoas do meu coração. É a sua vida. Você está confiando a sua vida na mão de um profissional. Para entrar nessa margem, e às vezes por pouco, você ter um péssimo ali retorno, não vai ser legal. E como o Dr. Lucas falou, ficar ali num atendimento com uma pessoa que não teve feeling. Então, o Dr. Lucas, ele é muito estratégico, sabe? Porque ele já deixa o feeling na abordagem, já na recepção. E eu falo, indicar com confiança é tão bom. Até porque, como eu falei, é uma vida. É só uma estéticazinha, é algo superficial. Não, gente, é a sua vida. Tudo pode mudar. Um erro pode mudar a forma que você sorri, a forma que você enxerga, olha ali, o teu perfil, tudo pode ser alterado. Por isso que você tem que estar em boas mãos. E eu indico, sim, recentemente, muitos feedbacks das minhas indicações, porque eu amo influenciar pessoas. E todos feedbacks bem parecidos, Dr. Lucas, tipo, o Dr. Lucas, ele é demais. E engraçado que, gente, ele nem fez o procedimento, só nesse primeiro atendimento ele já ganhou o paciente, porque não é sobre uma venda, é sobre transmitir segurança. Exato. E isso ele faz perfeitamente. Exato. Correto, Dr. Lucas? Mais do que correto, gente. Ai, gente, eu amei mesmo esse nosso programa aqui, nosso podcast. Quero sim agora fazer a minha última pergunta aqui para o Dr. Lucas. Hoje nós fomos um pouquinho mais para a parte da autoestima, mas como foi muito bem colocado aqui, a saúde está caminhando junto. É um belo de um casadinho, como o Dr. Lucas aqui explicou para nós. Mas, doutor, fala uma coisa para mim. Como melhorar a autoestima? Como saber, na realidade, o limite entre melhorar a autoestima e tentar preencher vazios emocionais com procedimentos? Vamos lá, o limite, Jaqueline, a gente volta numa pergunta bem anterior que eu disse para você, sobre intenção, né? Eu não posso esperar, Jaqueline, que um procedimento estético transforme a minha vida. Então, um procedimento estético, ele não vai parecer até redundante, ele não preenche um vazio emocional. Ele vai preencher sua face, mas ele não vai preencher o seu vazio emocional. Então, na primeira consulta, quando a gente nota que a procura do paciente ela está totalmente ligada a preencher um vazio emocional, nessa hora a gente não faz o procedimento. Uau. Nessa hora a gente senta, conversa, entende, acolhe, encaminha. E aí, quando esse paciente está bem consigo mesmo, ele retorna. E aí, de 100% das suas queixas, eu vou ter apenas 10 para resolver, porque ele já se resolveu consigo mesmo. Então, vazio emocional não se trata com procedimento estético. Vazio emocional se trata com análise, com terapia. Então, isso é muito importante. Agende seu horário comigo, vou entrar em cena agora. Mas, doutor, como é importante, até porque vou trazer um outro lado. Tem, como o doutor bem colocou, nas redes sociais, no Instagram, esses pequenos vídeos, muitas pessoas criticando quem faz procedimento estético porque está tentando preencher um vazio emocional, e pessoas que não se aceitam. Opa, tem uns extremos aí. Tem. Porque a gente não pode partir para um lado somente para descaracterizar o outro lado. Não, pessoal. Isso dá para se encaixar perfeitamente em equilíbrio, até porque eu cuido de pessoas, eu sou da área e eu faço procedimento estético. Então, assim, a gente tem que sair dessa zona do extremo. Uma pessoa que tem saúde emocional não precisa de preenchimento. Você que quer ficar feia. Eu preciso e tenho muita saúde emocional e muita ciência do que eu estou fazendo. Mas foi muito bem colocado aqui, porque a gente tem que sair desse lugar de crença.
A crença que diminui, eu não posso fazer um procedimento, eu não tenho dinheiro, não é para mim, é só para fulana que já é bonitinha. Não, é para você, minha querida, é para você, meu querido, mas você precisa se posicionar. E como o doutor bem falou, se uma pessoa está bem consigo mesmo, ela vai fazer sim em equilíbrio, sem excesso, sem comparação, como já foi falado nesse programa. E, gente, eu fico muito feliz em ver as pessoas se melhorando. Se melhorando. De dentro para fora, não é isso, doutor? E eu acho que é um processo que aconteceu tanto com você e aconteceu comigo, né? Quando eu comecei na odontologia, Jaqueline, você não me via um homem posicionado, eu me via sempre um homem mais cabisbaixo, que não se arrumava, que não se importava com a aparência. A partir do momento que eu comecei a me entender, primeiramente como o Lucas, quem o Lucas era, depois como o Lucas poderia se posicionar como um cirurgião dentista, tudo mudou. Uau. Tudo mudou. O meu trabalho, ele fluiu melhor, as minhas amizades fluíram melhor, meus relacionamentos fluíram melhor, porque eu estava bem comigo mesmo. Então, eu cuidei do que estava aqui dentro, fiz análise com a Jaqueline, né? E aí eu complementei com procedimentos estéticos. Sim. Eu cuidei da minha pele, eu preenchi com ácido hialurônico, eu coloquei um botox, eu fiz um clareamento no dente, eu procurei me vestir de uma forma que eu me sentisse bem comigo mesmo, e isso realmente transformou muito o meu dia a dia, o meu cotidiano. Eu consigo hoje sair de casa me sentindo bonito, eu consigo hoje sair de casa pronto para o que o mundo tem também a me oferecer, né? E eu acho que você também passou por isso, e eu não pretendo parar por aqui. Eu vejo que o erro hoje, tem uma frase que fala, eu vou morrer assim. Gente, tá errado, não morra assim. Não. Enquanto você puder se transformar, se transforme, mas se transforme sempre para melhor. Se é para uma melhor versão sua, querida, abraça essa ideia. Ok. A sua autoestima, ela tem a ver com você. Ela fala sobre você. Então, realmente, se você está bem, você vai sem medo, você vai em equilíbrio e você vai. Porque tudo precisa de uma ação. Tudo precisa. Como ele bem colocou, ele precisou agir. Porque após a consciência, nós precisamos. Após a viradinha de chave, nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes, um medo de agendar um horário, porque a gente já fica pensando lá na frente. Não, agende o horário. Vá lá numa consulta. Se permita conhecer de perto. E aí, depois você decide. Até porque muito foi falado aqui. Nós não orientamos que nada seja realizado na pressa, mas com orientação correta, você fica até animado para realizar. Mas é isso, você precisa fazer a sua parte. E esse programa me trouxe muitos insights aqui, como o doutor bem colocou, quem se permite vai além. E hoje, se nós estamos um pouco melhor do que ontem, que eu penso que avanço é algo gradativo, é diário. Se hoje eu já sou melhor do que ontem, eu preciso continuar. Então, eu quero agradecer a presença do Dr. Lucas aqui e quero que o doutor encerre esse programa. Mas muito obrigada, porque eu sei que muitas pessoas estavam ali precisando, necessitando de ouvir tudo que foi falado aqui nesse podcast. Muito obrigada pela sua ilustre participação, essas mãos maravilhosas que quando toca transforma. Muito obrigada, doutor. Eu me sinto honrado pelo seu convite, né, vindo de uma pessoa que eu admiro, né, como pessoa, como mulher, então eu me sinto honrado em estar aqui compartilhando deste momento com você. E eu deixo o convite para todos vocês que quiserem me conhecer pessoalmente, que quiserem tomar um café comigo. Vai ser um prazer ter vocês na minha clínica. E pensem sempre, estética, ela não veio para transformar, ela veio para te reafirmar, ela veio para nivelar o que está desnivelado, ela veio para te posicionar novamente como a pessoa de valor que você é. Uau! Gente, sigam o Dr. Lucas lá no Instagram também. Doutor, pode deixar para nós o seu arroba, por favor? Claro. É @Dr. Lucas Barbosa Hoff. Lá vocês vão encontrar resultados também do meu dia a dia, porque a vida não é feita só da clínica, então é legal que vocês me acompanhem e que a gente encontre pontos aí vai ser muito convergentes entre nós. E vai encontrar, com certeza. Muito obrigada, pessoal. Curta aqui esse podcast, compartilhe com mais pessoas que você sabe que precisam ouvir tudo isso. Beijo grande. Beijo.